Boa tarde a todos. Aqui estamos nós, no Centro Espírita Leão Denis, como toda terça-feira à tarde, toda quinta-feira à noite e todo primeiro domingo de cada mês, para levarmos até você momentos de oração e de reflexão. Estamos a 10 dias do Natal, porque hoje é terça-feira, 15 de dezembro. Como sempre iniciamos os nossos encontros, vamos fazer uma pequena leitura. Hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, a instrução de um espírito amigo que diz: Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num mundo onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que Ele vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias, conduzindo-as a Deus. A natureza do instrumento não está a indicar que utilização ele deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante não mostra a este que deve e que lhe cumpre cavar a terra? Que diria se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Se-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Vamos fazer a nossa oração, esse momento especial em que procuramos nos abstrair de tudo que possa atrapalhar a nossa concentração, para nos ligarmos a Deus nosso Pai, aos bons espíritos que nos amparam, nos protegem, para agradecermos especialmente nesse ano de tantos desafios. Mas aqui estamos nós, confiando nesse Pai que é todo poder, todo misericórdia, e que sua proteção nunca nos faltou. Nesses dias especiais em que nos recordamos do seu Filho dileto, que nos veio ensinar o amor, que nossos corações possam se deixar permear pelos melhores sentimentos e pelo nosso agradecimento a Ti, Senhor, por tudo que nos destes, por tudo que nos dás, pela proteção que nunca, jamais nos faltou. Que assim seja.
E a nossa reflexão dessa tarde de terça-feira é com a nossa companheira Adriana Pizzuti. Ela é do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo. E olha só, o título da reflexão que ela vai fazer com a gente hoje. Jesus, a luz do mundo. Boa reflexão, Adriana. Queridas amigas, amigos queridos do Centro Espírita Leon Denis, na cidade de Porto Alegre, e a todos aqueles que nos acompanham pela internet, paz seja convosco. Então, é quase Natal, a festa cristã do velho e do novo, do amor como um todo. E as reflexões dos cristãos do mundo inteiro se voltam para a figura daquele meigo Rabi da Galileia. O seu nascimento, o início do ministério, a mensagem, os feitos extraordinários, curas, milagres, uma linda história que começou há muito tempo, muito antes daquele suposto 25 de dezembro. Na edição da Revista Espírita, de fevereiro de 1868, Allan Kardec publicou um texto assinado pelo Espírito Lacordaire, em que ele ensina que ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Deus escolheu dentre eles seus enviados superiores, encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los Cristos, ou seja, dizer que Jesus é o Cristo significa que ele é um espírito puro, chegado ao mais alto grau de perfeição, que por isso compreende o pensamento, conhece a vontade de Deus porque está em comunhão com ele e recebe ordens diretamente da divindade para executar missões especiais. E nos primeiros capítulos da obra Caminho da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel conta que há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus, que já era um Cristo, recebeu de Deus a missão de planejar e executar o projeto de um mundo, a Terra. O benfeitor escreve que com as suas legiões de trabalhadores divinos, Jesus lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para as suas mãos. No comando de uma equipe de espíritos puros, trabalhadores divinos, Jesus cuidou do projeto e acompanhou todo o processo que iniciou quando o orbe terrestre se desprendeu da nebulosa solar e que resultou nas condições adequadas para que o planeta apresentasse os recursos necessários ao progresso das criaturas que nele encarnassem. E foi assim que surgiram as formas de todos os reinos da natureza, culminando há cerca de 200 mil anos atrás, com o aparecimento dos primeiros antropóides, que dariam origem ao homem. Emmanuel diz, na obra, que Jesus é o divino escultor, que organizou o cenário da vida na Terra. Por isso dizemos que ele é o governador espiritual da Terra, o Cristo planetário, que está desde sempre presidindo os destinos do nosso planeta. E mais adiante, naquele mesmo número da Revista Espírita, no mesmo conjunto de mensagens, Kardec publica uma outra mensagem que complementa aquela que lemos há pouco. Verdadeiros representantes da divindade, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais ou seus Messias. Portanto, quando o chamamos Messias, estamos dizendo que Jesus, dentre os Cristos, foi escolhido como representante, como enviado especial de Deus, encarregado de transmitir e fazer cumprir a sua palavra, as suas orientações, a sua vontade. E foi dessa forma que, milhares de anos após o início da história da humanidade na Terra, Jesus reúne as assembleias de seus emissários, adotando providências de grande importância, porque a sua lição deveria se tornar conhecida dos homens. E numa atitude de profundo amor, ele que não precisava mais reencarnar, iria nascer entre nós e trazer o reino de Deus à Terra. Difícil entender a sublimidade desse espírito.
Como diz um conhecido trabalhador do movimento espírita, compreender a grandeza espiritual de Jesus é como querer que um oceano inteiro caiba dentro de um copo. Compreender a grandeza espiritual de Jesus é como querer que o oceano inteiro caiba dentro de um copo. Nós ainda não somos capazes de compreender que num gesto de infinita misericórdia, o Cristo desceu das moradas celestes, tomou um corpo de carne e nasceu entre nós para exemplificar a perfeita obediência às leis divinas, iniciando assim uma nova era na história da humanidade. E Joana de Ângeles, na obra Rejubila-te em Deus, irá nos dar uma ideia do contexto histórico em que Jesus se apresentou aos homens. Naqueles dias, as legiões romanas esmagavam o mundo conhecido, enquanto a decadência moral tomava conta da capital do império e se espalhava por toda parte. A degradação humana atingira o clímax. A crueldade reinava soberana. O mundo encontrava-se conturbado. A dominação romana era exercida com ambição desmedida, tomada pelas paixões morais. A paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela miséria extrema resultante da miséria moral. As pessoas sofriam o abandono, a perseguição inclemente. O crime e a corrupção espalhavam-se por toda parte. E foi nesse panorama nebuloso de sofrimentos que surgiu a figura incomum de Jesus. Na obra Vivendo com Jesus, o espírito Amélia Rodrigues escreve que a sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram espoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de ser amados. Nas palavras da autora, o mundo sempre esteve repleto de sofredores. Nunca houve quem os quisesse escutar ou socorrer. Alguém interessar-se por eles foi uma grande surpresa. Por isso, quando Jesus apareceu, houve um impacto. A multidão dos aflitos e deserdados o seguiam. E Jesus os amou como ninguém jamais o fizera igual. Elegeu aqueles homens como seus irmãos, conviveu, alimentou, escutou a todos. Nunca se ouviram palavras iguais às que ele pronunciou e que eram repetidas e guardadas nas mentes e nos corações. Os seus postulados sublimes de fraternidade abalariam para sempre os alicerces do pensamento terrestre. E muitos se perguntam como era Jesus. Outros tantos propõem uma fisionomia para ele. E por vezes ficamos espantados com o absurdo da imaginação humana. Esquecem que estamos falando de um espírito puro. Certas características atribuídas a Jesus que surgem vez por outra estão muito distantes do que possa ser a sua figura. Mas felizmente há algumas descrições que nos parecem mais confiáveis. Por exemplo, no livro Há 2000 anos, em que Emmanuel narra a sua encarnação como Públio Lentulus, um senador romano, que na história, convencido por sua esposa Lívia, vai ao encontro de Jesus, pedir que ele curasse a sua filha Flávia, que estava gravemente enferma. E ele conta que quase chegando em Cafarnaum, sentiu-se meio que atordoado, apoiou-se em um banco de pedras diante da natureza e das suas maravilhas e foi tomado por profundas reflexões. De repente, como se estivesse dominado por um estranho e suave magnetismo, ele conta na obra que ouviu passos de alguém que se aproximava. Então Emmanuel descreve que estava diante de seus olhos uma personalidade inconfundível e única, que tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos de fios castanhos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem suaves fios levemente dourados por uma luz desconhecida. Que tinha um sorriso divino, revelando bondade imensa e singular energia. Singular energia irradiava da sua majestosa figura, criando assim uma aura de fascinação irresistível. O benfeitor conta que o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses das suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a mão em sua fronte, conversou com ele em linguagem encantadora. E Públio estava preocupado em não entender o dialeto aramaico em que provavelmente o profeta falaria, mas ele compreendeu perfeitamente.
Diz ele que era como se ouvisse o idioma patrício de espírito para espírito, de coração para coração. Pelo que parece, Jesus não utilizou a voz articulada, como num processo de telepatia. E também com a ajuda de Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, uma das mulheres citadas no Evangelho, que teve a sua vida modificada após o contato com o Mestre, nós poderemos sentir Jesus. Porque ela conta na obra Atitudes Renovadas que ele era espontâneo como as aragens perfumadas do amanhecer. E como uma aragem perfumada, aquele bom pastor chegou suavemente e se instalou nos corações. Nobre como uma labareda crepitante, o príncipe da paz deu início ao incêndio que faria arder as construções do mal. Gentil como o sorriso das flores, e a luz do mundo derramou claridades, vencendo a escuridão vigente. Bom como um favo de mel, o Mestre adoçou as vidas que encontrou pelo caminho. Terno como a esperança. Como é bom ter esperança. Jesus enriquecia de alegria todos aqueles que conviviam com ele. E foi assim, espontâneo, nobre, gentil, bom e terno, que certo dia, no alto de uma montanha da Galileia, diante dos olhares felizes de velhinhos, lavradores, homens simples e generosos, de mulheres do povo agarrados aos seus filhinhos, de enfermos e maltrapilhos, que surgiu Jesus, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Pela primeira vez, ele pregou as bem-aventuranças. E conta Humberto de Campos, na obra Boa Nova, que a sua voz caía como um bálsamo sobre os corações sofridos e infelizes. Bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Do alto daquele monte, de onde soprava um vento leve e perfumado, ele assegurou que seria verdadeiramente feliz aquele que agisse com humildade e mansidão e enfrentasse com resignação os sofrimentos, as injustiças. Mas como pode ser bem-aventurado o aflito? Como pode ser bem-aventurado aquele que sofre injustiças? Pode, porque enfrentando aflições irá se tornando mais humilde, misericordioso, mais pacífico, mais manso, mais feliz, se não agora, numa vida futura. Fica claro assim que Jesus falava para espíritos imortais sujeitos à reencarnação. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens. Entesourai para vós tesouros dos céus. Como poderá ser a luz do mundo aquele que ainda projeta sombras? Pode, porque ao longo das sucessivas encarnações, o ser espiritual irá se purificando, iluminando e clareando tudo à sua volta. É assim que a canção da esperança abre perspectivas jamais conhecidas. Jesus, naquele momento, alterou em definitivo o conceito de felicidade, estabelecendo os novos paradigmas por meio dos quais seria possível alcançá-la. Amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Como quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazei vós a eles. Não julgueis, e de modo nenhum sereis julgados. Não condeneis, e de modo nenhum sereis condenados. Jesus propôs que o amor deveria vigorar no futuro da humanidade. Mas não o amor interesseiro ou aquele amor direcionado aos que o merecem, aos que retribuem, mas sim o amor aos difíceis de serem amados. Amar aos ingratos, amar aos adversários. E por quê? Por que tratar bem o inimigo? Porque ele é um necessitado, porque ele está enfermo da alma e nós somos todos igualmente enfermos. Assim, o ofensor é nosso irmão, está progredindo e comete equívocos, assim como nós. Perdoar para ter paz, perdoar para não adoecer. E para que o ódio não se perpetue para além dessa vida no mundo espiritual e nas próximas existências, retardando o nosso progresso e, consequentemente, a felicidade. Perdoar, porque se desejamos o perdão das nossas vítimas, nós devemos perdoar sinceramente nossos ofensores. Amar o inimigo é fazer-lhe todo o bem que se pode, e isso passa a constituir o roteiro para o equilíbrio. A partir daquele momento, o Sermão da Montanha
iria se transformar no mais rigoroso código ético-moral de solidariedade e de amor que já existiu. Humberto de Campos conta também, na obra Boa Nova, ele vai ensinar que depois dessa festa dos corações ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. Jesus, o Messias, através das suas lições, expressou o pensamento divino, a vontade e as orientações do Pai para todos nós, seus filhos. O Evangelho é assim a mensagem permanente do céu para nós. E embora as criaturas não tivessem a capacidade de entendê-lo e modificar-se, as lições ficariam profundamente impregnadas nos corações para todo o sempre. E cá estamos nós, 2000 anos depois, vivendo os difíceis dias da transição planetária, em que as paisagens do mundo apresentam-se muito semelhantes às daqueles dias em que Jesus viveu aqui. É bem simples de se observar. A violência desenfreada, os crimes com alto grau de perversidade, a ambição de poucos promovendo a miséria e o sofrimento de muitas almas, as enfermidades físicas e os distúrbios mentais. Não há uma só alma, uma só família sobre a terra que não enfrente algum tipo de desafio. É a dor mestra divina que se apresenta em todos os lares, convocando a reflexão, ao amadurecimento espiritual. E como manter o equilíbrio psíquico, como manter o equilíbrio emocional, a harmonia dos pensamentos diante dessas situações tão difíceis. A mentora Joana de Ângeles, na obra Luz nas Trevas, irá dizer que em meio a toda essa carga de dificuldades, se fossem adotadas as propostas de Jesus, poder-se-ia viver em saudável ambiente de paz. Procura experimentar, viver um pouco mais Jesus. Aquele que nesses dias aflitivos quiser manter a mente em clima de equilíbrio e paz, precisará se esforçar por incorporar as lições e viver o modelo proposto por Jesus, tornando-se pouco a pouco, nas palavras do apóstolo Paulo, uma carta viva do Evangelho, onde quer que se encontre, dentro do lar, no local de trabalho, na sociedade, na casa espírita. E para saber quais são as propostas de Jesus, basta observarmos o modelo, o modo como ele viveu. E encontramos no livro Liberta-te do Mal, também psicografado por Divaldo Franco, ditado a ele pelo Espírito Joana de Ângeles, uma síntese perfeita das mais belas lições do Mestre. Ela irá dizer: ele não se preocupou em ter, mas em ser, em distribuir. Jesus jamais se prendeu às questões transitórias, sempre esteve preocupado com aquelas de natureza perene. Para viver o Evangelho, precisamos estar atentos à conquista dos valores espirituais, sem excessivo apego às coisas materiais que são passageiras. Ele nunca se dispôs a prejudicar quem quer que fosse, desculpando todos os adversários e desculpando também os amigos. Cabe a nós fazer o mesmo, diante daquele que nos prejudica, que agride, que trai, que abandona, que calunia, mostrar a face da brandura, mostrar a face da compaixão. Aberto ao amor, nunca se impôs. Orientava, exemplificava, mas deixava todos livres, mesmo que estivessem no erro. Jesus jamais se permitiu a censura, jamais se permitiu a maledicência. Para seguir o Cristo, nós precisamos estar abertos ao diálogo pacífico, a despeito de quaisquer diferenças, sem preconceitos de qualquer tipo, sem criticar, sem fazer julgamentos. É claro que quando não concordamos com a atitude do outro, nós não devemos apoiar, mas, por vezes, é necessário, é indispensável aceitar e respeitar. Desobrigou-se de todos os deveres que lhe diziam respeito com naturalidade. Jesus distribuiu benefícios sem ostentação, sem desejar chamar atenção. Interessante refletir se nas poucas vezes em que nós já nos dispomos a algum sacrifício, prestar um pequeno auxílio, se é assim que nós fazemos, com naturalidade, sem querer mostrar que temos algum mérito por isso. Sempre vigilante em relação ao verbo servir, sem esperar resposta daqueles que se beneficiavam da sua bondade. O Mestre estava sempre pensando nas necessidades dos outros,
mesmo quando sabia que não haveria qualquer reconhecimento ou qualquer retribuição. Teve paciência em comum com todos. Jesus atendeu até mesmo aqueles que estavam servindo ao poder temporal de César naquelas disputas de toda a natureza. E ele não perguntava: se eu curar a tua filha, você vai me seguir? Se eu curar a tua paralisia, você vai abandonar os vícios? Você vai se tornar alguém melhor se eu te devolver a visão? Não. Nunca se soube que Jesus tenha perguntado ou exigido algo em troca. Então, se queremos ser uma carta viva do Evangelho e viver em paz, será necessário oferecer compreensão e servir sem fazer distinção. E tem mais. Despojado de tudo, era possuidor dos tesouros da paz e da alegria. A mensagem dele é que saibamos aceitar as condições que nos foram dadas para viver. Trabalhar para melhorá-las, é claro, mas sem qualquer queixa, nem reclamação. E refletir sobre o sofrimento que nos alcança, não mais na condição de vítima, mas sim de responsáveis. Responsáveis em processo de renovação moral e reabilitação. É fato que muitas atrocidades foram cometidas em nome do Cristo, por alguns homens que, dizendo amá-lo e agindo em seu nome, para atender a interesses pessoais, desvirtuaram completamente as lições do Evangelho. E em função disso, até hoje milhares de almas encontram-se perdidas, distantes do seu sublime amor, desejando vingança e causando mal na terra. Passam a ser odiadas, sofrem, não encontram a paz, quando na verdade são igualmente vítimas, necessitadas de compaixão. A verdade é que Jesus é o amor mais puro e perfeito que já existiu e que um dia irá reinar soberano em todos os corações. Cabe a nós, que somos seus discípulos, com paciência e perseverança, espalhar essa semente de bondade pela terra árida e sofrida daqueles que ainda não o conheceram. E se Jesus veio para os que sofrem, diz Joana de Ângeles na obra Seja Feliz Hoje, reserva-te nas aflições, momentos para reflexão, para o convívio com Jesus. Ore e mantenha o pensamento nas áreas sublimes da espiritualidade, a fim de que possa sentir-lhe a presença, a inspiração. Naquelas horas em que os problemas, em que as dores se fizerem mais difíceis, quando estivermos indecisos, nos sentindo sozinhos, com medo, devemos lembrar que Ele nunca nos abandona, que Ele está sempre ao nosso lado. Fazer uma prece ou simplesmente pensar em Jesus, nas suas sublimes lições, nos ligará a Ele. E passaremos a respirar naquele clima psíquico da sua paz e tudo começa a se transformar para melhor. É possível que não nos retire o sofrimento que se faça necessário para os nossos aprendizados não será retirado, mas com certeza isso irá nos envolver na harmonia e na esperança e conseguiremos avançar corajosos e confiantes nos caminhos do progresso que traçamos para nós. Pois naquele dia, em Cafarnaum, o mestre fez uma advertência e um convite ao senador que se encontrava de joelhos, chorando, com o coração desfalecido aos pés do profeta Nazareno. E ele diz: depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Públio Lentulus, homem superficial e orgulhoso, fez a sua escolha. E teve que percorrer longos e difíceis caminhos de lutas, sacrifícios, renúncia e dores, através de várias existências, para que fosse esculpido Emmanuel, o benfeitor lúcido, sábio, amoroso e admirado de todos nós. Jesus construiu esse planeta, cuidou de cada detalhe, nasceu entre nós, apresentou soluções, desfez equívocos e está há 4 bilhões e 500 milhões de anos cuidando das nossas almas, cultivando como num imenso jardim. Se no passado, iludidos com os convites do mundo, nós nos afastamos, mas Ele não mudou de atitude e jamais nos abandonou. O sublime jardineiro nos ama e não deixará que nenhum de nós se perca. O seu trabalho só irá se encerrar quando puder nos entregar perfeitos, purificados de todas as imperfeições e felizes ao nosso Pai. E nesse Natal, como naquele dia em Cafarnaum, Jesus está mais uma vez nos convidando
a recordar a sua ética e o seu amor. E o melhor presente que podemos oferecer a Ele é viver a sua mensagem. E com o coração cheio de esperança e gratidão, levantar e segui-lo. Então, meus irmãos, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz quem souber e fizer o que é o bem. Assim como esperou por Emmanuel, o Cristo espera por nós. Muito obrigada a todos e um bom Natal. Que bela reflexão nos trouxesse, Adriana. Muito obrigado. Tomara possamos nós deixar essa luzinha que está lá dentro de cada um de nós. Da bondade, da compreensão, da tolerância, da confiança no nosso Pai. Muito obrigado. E encerrando o nosso encontro desta tarde, vamos fazer a nossa oração agradecendo uma vez mais e sempre ao nosso Criador. Agradecidos somos, Pai, pela Tua proteção, o Teu amparo, que nunca nos falta. A Jesus, Mestre amado, que nesses dias mais fortemente lembramos de Ti e que tenhamos nesses dias que nos aguardam a certeza de que precisamos sim propagar a Tua palavra, Senhor, o Teu exemplo, a Tua bondade e mesmo que virtualmente externarmos a todos aqueles que nos estão próximos o nosso abraço, o nosso carinho, uma palavra que seja para relembrar que somos todos irmãos e que nos devemos amar mutuamente. Obrigado pela vida, pela família, pelo trabalho, pela crença que está a nos unir nesse momento. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.